capítulo 17. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E faremos a leitura a partir do verso 16 até o final desse texto. Atos 17, a partir do verso 16. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Mas está escrito no verso 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. O apóstolo Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária. Ele já foi açoitado em praça pública em Filipos, ele já foi escorraçado de Tessalônica, ele já foi enxotado de Bereia, e precisa fugir às pressas, deixando seus amigos de viagem para trás, Silas e Timóteo, quando chega na capital intelectual do mundo, na famosa e decantada cidade de Atenas, a cidade mais culta do planeta, a terra dos grandes luminares do saber humano, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a cidade das artes, a cidade da filosofia,
a cidade dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Aquela cidade era um prodígio na área da arquitetura. Havia muitos templos, muitos palácios, muitos monumentos. Mas quando Paulo chega e começa a andar pela cidade, diz o texto que o seu espírito se revolta por causa da idolatria reinante na cidade. Isso é muito curioso. Porque no maior centro do saber humano, Paulo identifica a mais tosca ignorância espiritual. Com a mente tão iluminada pela ciência que aspergia o entendimento deles, Paulo identifica uma cidade mergulhada no caudal da mais escura e terrível ignorância espiritual. Parece-nos que ainda é assim hoje. Você vai nos grandes centros do saber humano, das grandes universidades, dos grandes acadêmicos, dos grandes estudiosos, e muitos deles não enxergam um palmo na frente do nariz no que tange as coisas espirituais. Com tanto conhecimento, com tanta filosofia, com tanto saber humano, mas mergulhados numa densa escuridão espiritual. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo passou por Atenas, segundo Plínio, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Suetônio chegou a afirmar que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Xenofonte disse que para cada casa, para cada altar, para cada pórtico, havia uma divindade. Isso levou Diógenes a satirizar com Atenas, saindo em pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa, procurando atentamente alguma coisa. E quando alguém perguntou, Diógenes, o que você procura? Ele respondeu, eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Bom, o Espírito de Paulo está revoltado com isso. Mas ele não apenas sente algo estranho, não. Ele faz algo em virtude disso. Porque somos informados aí que então ele foi para a sinagoga. E ele ali dissertava, e ele ali discutia com os judeus e com os gentios piedosos, ou seja, com aqueles que não eram judeus de raça, mas haviam se convertido ao judaísmo. E por que Paulo fazia isso em todas as suas viagens? Porque a sinagoga já era uma ponte para a evangelização. Quem frequentava a sinagoga já acreditava na Bíblia, já acreditava no Antigo Testamento, e o papel de Paulo era chegar lá e dizer o seguinte, olha, o Messias que vocês esperam, que vocês aguardam, é Jesus de Nazaré, é aquele a quem eu proclamo e anuncio. Mas Paulo foi mais. Diz o texto que todos os dias, ele ia para a praça, para discutir com os filósofos ali presentes. A praça dos gregos não era uma praça como as nossas, de bancos, de jardins, de flores. Não, a praça era chamada ágora, era o local onde os pensadores, os filósofos expunham suas ideias, discutiam a sua cosmovisão e apresentavam a sua forma de pensar. E diz a Bíblia que Paulo chega lá e os filósofos epicureus e estoicos estão discutindo com ele. Mas quem são esses? Vocês bem sabem que os epicureus eram aqueles que acreditavam que não tem amanhã, que não tem céu, que não tem inferno, que não tem vida futura, que não tem acerto de contas, que o sentido pleno e único da vida é o prazer. O importante é você jogar todos os baldes de prazer para dentro do seu coração e curtir todos os banquetes que o mundo possa lhe oferecer, porque o lema da vida é este: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E Paulo discute com essa gente, diz, não, isso não é verdade, a filosofia de vocês não está correta, há sim uma prestação de contas,
Deus já estabeleceu o dia do juízo, Deus já escalou o juiz que vai julgar, vocês todos e todos nós teremos que prestar contas diante desse juiz. Então a vida não é apenas o breve percurso do berço à sepultura, há sim uma eternidade, há sim uma prestação de contas, há sim um juízo final. Mas Paulo está ali também discutindo com os filósofos estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram panteístas, os estoicos eram deterministas, os estoicos acreditavam que a vida está debaixo de um destino cego e implacável e que ninguém pode mudar o rumo da sua vida. Os estoicos se encaixariam muito bem naquela filosofia de Gabriela Cravo e Canella. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não há chance de mudança. O papel do estoico é assentar-se num canto, trincar os dentes e aguentar calado o destino cego da vida. Paulo diz, não, essa filosofia está errada, não é bem assim não. A Bíblia diz que tem chance de mudança sim. Deus requer a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, que mude a sua cabeça, que mude o seu coração, que mude a sua conduta. Há sim possibilidade de mudança. Porém, na cidade mais culta do mundo, eles olham para o pregador, e não é qualquer pregador, é o apóstolo Paulo, e chamam-no de tagarela. Sabe o que significa a palavra tagarela? Era a palavra usada para o passarinho que ficava nos esgotos, comendo sementes. Na nossa linguagem brasileira, tico-tico no fubá. É aquela pessoa que solta palavras que ele nem sabe o que está falando, ele está repetindo alguma coisa que ele não conhece. Para a cidade mais culta do mundo, o evangelho era coisa estranha. O pregador era tagarela. E Deus era desconhecido. Meus irmãos, talvez onde você vai encontrar mais ignorância espiritual, não é entre aqueles que têm dificuldade de conhecimento, ou pouco conhecimento, ou ficar à margem do conhecimento. O lugar que você vai encontrar mais cegueira espiritual é na nata intelectual, não só de Atenas, mas de Cuiabá, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Tóquio, de Nova York, de qualquer lugar do mundo. E então, eles estão achando que Paulo está pregando coisas estranhas, doutrinas novas, porque Paulo, de versículo 18, diz que pregava a Jesus e a ressurreição. Eles tinham muitos deuses, eles tinham um panteão de deuses, e eles estão imaginando que Paulo está acrescentando ao panteão dos muitos deuses que eles adoravam, mais duas divindades, uma divindade masculina, Jesus, e uma divindade feminina, a ressurreição. E então aproveitam para levar Paulo para o Areópago. O Areópago não era apenas uma elevação rochosa em Atenas, mas era uma espécie de tribunal dos gregos, onde qualquer ideia que era exposta na ágora, na praça, precisava passar por uma peneira, precisava passar por uma aferição daquele tribunal. E então levam Paulo ao Areópago, porque diz o texto que a cidade de Atenas está em polvorosa, ninguém fala outra coisa, ninguém comenta mais nada, a não ser das últimas novidades que Paulo pregava. E eu fico envergonhado quando eu leio isso. Atenas era uma grande cidade. Paulo não tem rádio, Paulo não tem televisão, Paulo não tem Bíblia impressa, Paulo não tem folheto, Paulo não tem zap, Paulo não tem nada dos recursos que você e eu temos, e ele percorre a cidade, e diz o texto que ele não só percorre, ele não só olha, ele não é um turista. Se fosse hoje um smartphonezinho, tirando uma foto, fazendo uma fotografia, admirando o Partenon, admirando os monumentos, admirando os palácios, não, passando e observando os objetos do vosso culto. Às vezes a gente passa, mas não observa, olha, mas não vê, tira uma foto, mas não compreende. E então levam Paulo ao Areópago, porque querem saber o que significa isso, essas últimas novidades que você está pregando. É da providência de Deus, meus amados irmãos, que tenham levado Paulo ao Areópago, porque era tudo que ele queria.
Era uma oportunidade de expor com mais clareza o Evangelho para as autoridades de Atenas. E é magnífico como Paulo introduz o assunto, porque Paulo nos ensina aqui uma abordagem adequada. Imagine vocês se Paulo chegasse no começo do seu discurso, é o seguinte: vocês são cegos, vocês estão perdidos, vocês são idólatras, vocês são ignorantes. Talvez ele teria perdido o seu auditório. Como é que ele começa? Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. Por que ele pega este gancho? Porque os atenienses, embora tivessem muitos deuses, e havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas, eles acreditavam que esses deuses eram vingativos. Eles tinham medo desses deuses que eles mesmos haviam criado, sejam com as mãos ou com a imaginação. E na mente deles, se tivesse uma divindade que não possuísse um altar físico, material, visível, tangível, essa divindade os puniria, despejaria sobre eles a sua fúria. E eles tinham medo desses deuses. O que é que eles fizeram? Levantaram um altar genérico, sem rótulo, pensando, se porventura alguma divindade foi esquecida, ao olhar para esse altar, não vai nos punir. Então Paulo pega esse gancho para falar para eles do Deus que eles não conheciam. Quem é esse Deus? Em primeiro lugar, confira comigo o verso 24. Sendo ele criador dos céus e da terra. Sabe o que eu acho encantador? É que Paulo não tem nenhum constrangimento de falar que Deus é o criador na terra dos maiores intelectuais do mundo. Paulo está aqui, irmãos, botando o machado da verdade na raiz de uma tendência filosófica dos gregos que diziam que a matéria era eterna. Paulo está dizendo, não é verdade isso, a matéria não é eterna, só Deus o é. A matéria foi criada porque Deus é o criador dos céus e Deus é o criador da terra. Este mundo não veio à existência por geração espontânea, este mundo não é resultado de uma explosão casual, este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Este mundo foi criado e criado por este Deus que vocês ainda não conhecem. Se você olhar comigo o versículo 26, é magnífico isso, porque está escrito aí no verso 26, que de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Paulo está dizendo, meus irmãos, que Adão e Eva foram personagens históricos, que Adão e Eva não são um mito. Há muitas pessoas hoje dizendo, não, Adão e Eva não existiram, isso é uma metáfora. Deus não criou um homem e uma mulher. Outros não, Deus criou vários seres humanos ao mesmo tempo. Não, de um só. A ciência prova isso. O Adão Y, a Eva mitocondriana. O fato é que Paulo está afirmando que todos nós viemos de um único tronco.
Filhos de um mesmo casal. E ele está anunciando na capital intelectual do mundo que o Deus que você e eu adoramos, o Deus que os atenienses não conheciam, é o Criador dos céus e da terra, é o Criador do universo. Essa é uma verdade magna do cristianismo. Essa é a verdade primeira do cristianismo. E nós não precisamos ter nenhuma dificuldade, os nossos jovens universitários não precisam ter nenhum acanhamento de se levantar com toda a firmeza, com toda a clareza, nas salas de biologia, nas aulas de química, dizer o seguinte: Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus criou e formou de um único homem para formar toda a humanidade e habitar em toda a face da terra. Mas em segundo lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus da providência. Veja você comigo, por gentileza, o versículo de número 25, está escrito aí na parte B: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Qual era o conceito que vinculava e circulava no mundo, e circula até hoje? É que se Deus existe, e se Ele criou, Ele é como um relojoeiro, que dá corda no relógio, e deixa o relógio trabalhando sozinho. E Paulo está dizendo, não, esse Deus criou, e esse Deus cuida da criação. Ele não é só transcendente, Ele é também imanente. Na verdade, o simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma evidência inconfundível de que Ele existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele que dá a vida, Ele que dá a saúde, Ele que dá o pão, Ele quem dá a inteligência, Ele quem dá o trabalho, Ele quem protege, Ele quem consola, Ele quem salva. Ele é o Deus da providência, Ele cuida de você e de mim. Terceiro, quem é esse Deus que os atenienses não conheciam? Veja você, versículo 24. Está escrito aí no verso 24, a parte B: sendo Ele Senhor do céu e da terra. Meus irmãos, isso era uma revolução em Atenas no primeiro século. Nós estamos falando de uma cidade grega que está debaixo do domínio e do controle do Império Romano. E dentro do domínio e do controle do Império Romano, considerava-se César Senhor, César Kyrios. E Paulo está dizendo que o Senhor não é César. Há um único Senhor, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que está assentado no trono, que dirige a história, que tem controle do universo, que tem as rédeas nas mãos, que levanta reinos, que abate reinos, que levanta reis, que faz reis apiar do poder. Ele é o Senhor, ninguém ameaça-o, ninguém o derruba do trono, ninguém o coloca contra a parede. Ele é o absoluto Senhor, é Ele quem dirige a história, é Ele quem dirige a nossa vida. O nosso destino não depende de homens, o nosso destino não está nas mãos dos homens de Brasília, dos homens das organizações internacionais. O nosso destino está nas mãos do Rei da Glória, e Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem o controle de todas as coisas. Quarto lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que não pode ser contido num templo, não pode ser servido por mãos humanas. E conforme o versículo 29, Ele não é Deus de ouro, Ele não é Deus de prata, Ele não é Deus de pedra, Ele é Deus de espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse Deus não pode ser conformado a uma imagem.
Porque Ele é Espírito, invisível, imortal, imutável, eterno. Os gregos achavam que precisavam fazer uma imagem, uma estatueta, um santuário para botar o seu Deus ali dentro, para olharem para Ele, para adorarem a Ele, para servirem a Ele. Mas esse Deus não precisa de ser servido por mãos humanas. Esse Deus não pode ser colocado dentro de nenhum templo, porque nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus da nossa salvação, porque o versículo 18 diz que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Do que ele está falando? Ele está falando que este Deus, o Criador, o Provedor, o Senhor, o Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele humilhou-se até a morte, morte de cruz. Pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo, que não há muitos salvadores, que não há muitos mediadores, que só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. Ele é a porta para Deus, Ele é o caminho para o céu, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, só nele há salvação. Ele é o Deus Salvador. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que dá oportunidade a todos os homens a uma grande e profunda transformação. Porque o verso de número 30 está escrito: Ele requer que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. E talvez alguém possa perguntar, mas arrepender-se de quê? E eu respondo: você precisa se arrepender não apenas do que você fala, não apenas do que você faz, não apenas do que você deixa de fazer, não apenas do que você pensa e deseja, você precisa arrepender-se de quem você é. Em outras palavras, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. Uma laranjeira não dá laranja, ela não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque é laranjeira. O problema é que o pecado está dentro de nós, infiltrado em nós, arraigado em nós. Somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há muitas pessoas que acham que é o meio que corrompe. Mas na verdade, não é o meio que corrompe o homem. É o homem que corrompe o meio. Porque o pecado não é como pensava e proclamava Sigmund Freud, os problemas do homem são halógenos, os problemas do homem estão fora dele. Não, os problemas do homem estão dentro dele, são autógenos. Eu ilustro, se você pegasse um bebê, acabou de nascer, você pega esse bebê, tira-o do colo da mãe, tira-o do quarto, tira-o da circunstância, leva esse bebê para um paraíso, onde nenhuma influência negativa ele terá sobre ele. Pois eu vou lhe dizer que vai corromper o ambiente. Sabe por quê? O pecado não está fora, está dentro do coração do ser humano. É do coração que procedem os maus desígnios. Você poderia botar um homem num Shangri-La, num paraíso, e lá o meio será corrompido. É por isso que todos precisam se arrepender. Sabe por que todos precisam se arrepender? O versículo 31 responde:
Porque esse Deus que os atenienses não conheciam é também o Deus do juízo, que vai requerer que todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, venham ao seu tribunal para serem julgados. Os tribunais da terra, por mais egrégios que sejam, são corrompíveis e são corrompidos. Nos tribunais da terra, homens inocentes saem como culpados, homens culpados saem como inocentes. Nos tribunais da terra, juízes são comprados, testemunhas são subornadas e a justiça fica com a cara no chão de vergonha. Mas quem pode corromper o reto juiz? Quem pode suborná-lo? Diz o texto que ele vai julgar com justiça. E quais serão os quesitos? Naquele grande dia do juízo, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você se lembra de todas? Claro que não. Mas está nos anais do tribunal de Deus. Só um checklist rápido. Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou uma piada imoral que não deveria ter contado, mas contou? Já xingou alguma vez, palavrão? Já mentiu alguma vez ou exagerou no que está contando? Você não lembra não, mas está tudo registrado. E eu quero dizer para você que nesse quesito do julgamento, todos sairão como culpados. A Bíblia diz que nesse grande dia do juízo, lá estarão grandes e pequenos, ateus e religiosos, e vão prestar contas das suas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus vizinhos não viram, seus parentes não viram, sua igreja não viu, você fechou a porta, apagou a luz, Deus estava lá. Nesse quesito, todos culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos dar contas nos dias do juízo pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. A Bíblia diz que se você guardar toda a lei de Deus e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um pecado de omissão. Pois bem, nesse quesito, todos culpados. Mas a Bíblia diz que Deus vai julgar naquele dia o segredo do coração dos homens. O único tribunal, meus irmãos, que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. E o apóstolo Paulo entendeu isso quando ele está examinando Romanos capítulo 7 e vai perceber que ele só chegou à conclusão de que de fato ele era pecador por causa do 10º mandamento da lei de Deus. E qual a diferença entre os 9 primeiros mandamentos do 10º? Os 9 primeiros mandamentos são mandamentos objetivos que qualquer pessoa pode atestar e verificar. O 10º não, só Deus pode perscrutar. É subjetivo. Porém, o tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. Não precisávamos ir longe. Se Deus resolvesse botar nessa parede aqui o que você e eu pensamos só esta semana, já seria suficiente para botar-nos a todos de cara no chão de vergonha. Então preste atenção que Deus requer de você e de mim, de todos, arrependimento. Porque o dia do juízo já está estabelecido, o juiz já está escalado e o critério é justiça. Quando Paulo termina esse sermão em Atenas, diz o texto que o seu auditório se divide em 3 reações diferentes. Versículo 32 diz que quando alguns escutaram sobre ressurreição, escarneceram, zombaram. E por quê? Por uma razão muito simples. Os gregos tinham como pilar do seu pensamento o chamado dualismo.
E o que é isso? Os gregos acreditavam que a matéria que você pega, que você vê, que você apalpa, que a matéria era essencialmente má. E que o espírito, que é invisível, que é imaterial, era essencialmente bom. Então, na cabeça dos gregos, a alma imaterial está aprisionada num calabouço chamado corpo. Então, para os gregos, quando alguém morria, a alma era liberta desta prisão do corpo. Para eles, falar em ressurreição era pegar aquela alma que fora liberta pela morte e trazê-la de volta à prisão do corpo. Isso para eles não era alguma coisa desejável, era um infortúnio, era uma loucura. Os gregos estavam errados. O seu corpo não é mau não, sabia? Foi Deus quem fez. O seu corpo, agora resgatado pelo sangue do Cordeiro, é templo da habitação do Espírito Santo. O seu corpo não é mau não. O seu corpo agora deve ser usado para glorificar a Deus. Agora você não deve pegar os membros do seu corpo para servir ao pecado. Você deve pegar os membros do seu corpo para trazer glória ao Criador e ao Salvador. Mas, quando a teologia está errada, a ética também está errada. Quando a teologia está errada, as decisões também são erradas. Então escarneceram de Paulo. A segunda decisão está aí no verso 32. Outros disseram assim para Paulo: quanto a isso, te ouviremos noutra ocasião. Quem sabe um dia a gente pense no assunto. Aqui está a pior decisão possível, é adiar a mais importante decisão da vida. É deixar para depois, é deixar para amanhã. Só que nem você, nem eu administramos o amanhã. Você e eu não temos garantia de que estaremos vivos daqui a 5 minutos. E mais. Quem sabe amanhã o seu coração esteja endurecido. Como Deus endureceu o coração do faraó, ou como Esaú, que buscou com lágrimas o arrependimento e não conseguiu. É por isso que a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu vou lhe dizer algo: hoje Jesus é o seu advogado, amanhã, certamente, Ele será o seu juiz. Mas louvado seja Deus. O verso 34 nos apresenta a terceira decisão. Alguns se agregaram a Paulo e creram. Louvado seja o Senhor. Onde a palavra de Deus é proclamada, Deus mesmo concede o arrependimento para a vida e Deus mesmo concede a fé salvadora. E a minha expectativa e a minha oração é que nesta noite, e as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, ao ouvirem o Evangelho, possam se render a Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal. Porque não há melhor oferta, não há maior oferta do que a oferta da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é o dia de salvação. Hoje o banquete da graça é oferecido a você. Hoje os portais da graça estão abertos para você. Hoje o Pai espera você. E hoje Jesus oferece a você que está com sede a água da vida, oferece a você que está com fome o pão da vida, oferece a você que está escravizado pelo pecado a verdadeira libertação. Hoje você pode sair daqui, deste lugar, como filho de Deus, como filha de Deus, como herdeiro de Deus, como herdeira de Deus. Você pode sair daqui com a alegria de ter o Espírito Santo selando o seu coração e o seu nome escrito no livro da vida. Eu vou orar com vocês, feche os seus olhos, por gentileza, por um momento. Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio e a bênção de estarmos reunidos nesta casa, casa de oração, para adorarmos o teu nome,
para falarmos contigo e para ouvirmos a voz do Evangelho. Tu que conheces cada pessoa que entrou nesta casa, nós te pedimos que o teu Espírito aplique esta palavra ao coração de cada uma delas. Estamos conscientes de que nós só conseguimos falar aos ouvidos. Só o teu Espírito pode falar ao coração. Então, Deus, tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, tira o coração de pedra e dê um coração de carne. E permita que nesta noite haja salvação nesta casa, para que haja alegria entre nós e regozijo entre os teus anjos lá no céu. Assim oramos, cheios de expectativa, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém.